E quando terminou o congresso, a pastora pegou o meu microfone, colocou na bolsa e levou para casa. Quando eu cheguei na igreja de manhã, o meu microfone não estava na igreja. Aí eu tentei pegar o da pastora, mas não deu tempo de equalizar. Aí eu peguei um com fio, e quando eu comecei a pregar, eu comecei a me enrolar nele todo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pregar sem microfone. Larguei o microfone para cá e preguei com as mãos vazias, gostei. Aí agora eu vou usar esse microfone aqui. Está muito ruim o som aí para vocês? Ah, então tá bom, agora eu estou fazendo. Agora o negócio vai ficar mais quente ainda. Apocalipse capítulo 12, eu queria que você ficasse sobre os seus pés, nós vamos ler a palavra do Senhor. Irmãos, olha, quando um juiz entra numa sala, todas as pessoas se colocam de pé. Quando a palavra de Deus vai ser lida, pelo menos num primeiro momento, nós devemos, por reverência, por respeito, também nos colocarmos de pé. Então, irmãos, olha, na semana passada nós terminamos de falar sobre a sétima trombeta. E aí nós temos agora uma narrativa, e eu vou explicar isso daqui a pouco, uma narrativa que ela vai abordar quase que uma história do mundo espiritual, a sua concepção, porque vai abordar a história lá no início, lá no universo, depois a igreja, a obra do diabo. Então o que nós vamos começar a estudar aqui hoje, do capítulo 12 em diante, é uma narrativa que vai te ajudar a entender algumas coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Vamos lá que você vai entender melhor. Versículo 1 do capítulo 12 de Apocalipse. A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Último versículo que eu vou ler. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira
sabendo que já tem pouco tempo. Amém? Irmãos, feche os seus olhos. Olha, esse é um assunto que não dá nem para piscar. Se você der uma cochilada, você não vai entender. Então, a gente vai tentar ser bem objetivo, para a gente poder não esticar muito o culto, mas porque eu sei que esse é um assunto complexo. Se eu avançar muito de uma vez só, eu sei que vai dar um nó na cabeça de vocês. Então a gente vai falar um pouco hoje, um pouco semana que vem, para que depois a gente entre no capítulo 13. Feche os seus olhos, por favor. Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Muito bom, Senhor, poder estar na tua presença nesta noite de quarta-feira, para poder ouvir, estudar, aprender a tua palavra. E eu te louvo por esses irmãos, Senhor, porque a tua palavra diz que quando conhecemos a verdade nos liberta. Às vezes as pessoas possam ter uma leitura de que não é importante estudar Apocalipse, porque quando isto acontecer, nós já não estaremos mais aqui. É verdade, Deus. Em nome de Jesus, quando isso acontecer, nós não vamos mais estar aqui. Mas é preciso aprender sobre princípios que estão aqui, que se aplicam na nossa vida hoje, porque se não aplicarmos, com certeza, Deus, nós estaremos fora dos propósitos que o Senhor tem para a tua igreja. Fala conosco, nos dá sabedoria, Pai, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, em nome de Jesus. Dirija esta palavra, Espírito Santo, para que ela possa tocar no coração, não só daqueles que aqui estão, mas também naqueles que agora em casa, ou depois, estarão recebendo esta palavra. Em nome de Jesus eu oro, e para a glória do Senhor eu te agradeço, e os que concordam digam amém. Diga graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós estudamos as primeiras partes do Apocalipse, a gente vai tendo uma narrativa de selos, trombetas. Agora escute, o que nós vamos falar aqui é como se fosse uma narrativa do curso da história. É como se houvesse um congelamento dos fatos, para que João tivesse uma leitura de tudo aquilo que aconteceu, para ter uma certeza da vitória de Cristo diante daquilo que virá. Eu vou tentar te explicar melhor. É como se você tivesse que dar uma parada, para que você tivesse uma certeza de tudo aquilo que já vai acontecer lá na frente, para que quando você chegar lá, você souber o que vai acontecer. É mais ou menos assim. Você olha para o seu extrato no banco, e você olha lá, tem 100 reais. Vou te dar um exemplo meio tosco, mas só para que você entenda. Você olha no seu extrato bancário, está lá, 100 reais. Aí alguém vira para você e fala: olha, pode ir lá embaixo para tirar o dinheiro lá, porque eu já depositei para você lá 600 reais, e essa pessoa te manda o comprovante. Aí você olha o comprovante, está lá o comprovante do depósito, do seu número, o seu nome, o número da sua agência, o número da sua conta. Quando você vai na cidade, você já tem uma certeza que aquilo está lá. Você está entendendo? O que João vai ter é uma certeza, porque quando ele ver a besta do mar, a besta da terra, a queda de Babilônia, a besta montada sobre a Babilônia, aí nós vamos falar sobre deuses que agiam naquela época. Por que a besta se assenta na Babilônia? Quem é essa Babilônia? Quem é essa besta? Essa besta, ela é tipificada por uma deusa que não tem pernas. Eu vou trazer uma foto e vou apresentar para você uma deusa que era adorada nesse tempo. Ah, pastor, só fica falando que vai trazer as coisas, mas não traz. Calma, eu vou apresentar algumas coisas legais para você. Então agora João, ele tem uma visão. E quando ele tem essa visão, é como se Deus mostrasse para ele toda a história da espiritualidade humana. Então escute isso. E viu-se um grande sinal no céu. Entenda isso como um hiato, tá? Como um parênteses. Amém? Como diz um americano, um gap. Entenda como uma pausa, para que você possa entender a situação. E viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quem é essa mulher?
que João vê vestida de sol. Existem 3 interpretações para essa narrativa. Os católicos defendem que essa é a ideia de Maria, essa mulher vestida de sol. Mas quando você olha para o contexto do texto, você vai ver que não tem como você aplicar o resto do contexto a essa interpretação. Uma segunda interpretação se funde com uma terceira, porque alguns teólogos defendem que essa mulher vestida de sol representa a nação de Israel, aquela que estava vestida de sol, porque fala da glória que estava sobre ela, tinha a lua aos seus pés, falando da autoridade que ela exercia, tinha as estrelas como coroa na sua cabeça. E existe uma terceira interpretação, que eu entendo ser a mais aplicável, que essa mulher é a igreja. Quando você defende que seja a igreja ou Israel, você vai ter 2 paralelas que vão caminhar muito próximos. Haverá uma linhazinha aí bem tênue entre uma e outra, mas olhando para o contexto, me parece que fica um pouco mais evidente ser a narrativa da história da igreja. E quando eu me refiro à igreja, não é a igreja neotestamentária, eu me refiro à igreja em todos os tempos, ao povo de Deus. Eu vou substituir, ao invés de igreja, vamos chamar de o povo de Deus, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Tinha um povo de Deus no Velho Testamento, irmão? Sim ou não? Sim. Tinha um povo de Deus no Velho Testamento. Tem um povo de Deus no Novo Testamento, amém? Somos nós. Então a visão que João tem é uma visão da história da humanidade em relação ao mundo espiritual. Ele vê uma mulher vestida de sol, ele vê um povo de Deus, uma nação, não só Israel, mas uma nação de gente, de pessoas, de todas as raças, tribos e línguas que Deus chamou para ele. Esse povo de Deus, ele está vestido de sol, porque a glória de Deus está sobre o povo de Deus, a glória de Deus está sobre a igreja, a glória de Deus está sobre nós. Quando fala aqui da lua e das estrelas, se refere à autoridade que a igreja tem. O Senhor nos deu autoridade, você tem autoridade, Deus te deu essa autoridade, amém, irmão? E então ele vai dizer, e estava grávida. Por quê? Porque a história da igreja toda caminha para o nascimento de quem? De Cristo. Irmãos, põe uma coisa no seu coração, tudo aqui aponta para quem? Para Jesus. Tudo. Toda a Bíblia, irmão, lá no Gênesis, quando Eva foi enganada pela serpente, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Quando Eva foi enganada pela serpente, já veio a primeira promessa: olha, da semente da mulher nascerá um que vai o quê? Esmagar tua cabeça. Você vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar tua cabeça. É a promessa do nascimento de Cristo. A história da igreja, irmãos, ela é marcada por quê? Por esta igreja que tem uma responsabilidade de gerar Cristo para quem? Para o mundo. Irmãos, nós somos essa mulher grávida, que com muitas dores de parto precisamos gerar almas. O que Paulo diz? Quando ele falava das ovelhinhas, dos servos, daqueles que caminhavam com ele: meus filhinhos, por quem sinto dores de parto. Então o que nós precisamos entender, irmãos, que a igreja, ela está incluída nisso aqui. Nós temos uma missão, que é gerar Cristo e levar Cristo para o mundo. A igreja do Senhor sempre teve essa responsabilidade, fazer com que Jesus fosse gerado no mundo. Agora olha só, está grávida, com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz. Os profetas, lá do Velho Testamento, todos eles clamavam, profetizavam e anunciavam o nascimento desse Messias. Hoje nós estamos aqui anunciando o nascimento de Jesus na vida também de quem?
das pessoas. A missão da igreja, irmãos, é receber e gerar Cristo no mundo. Nós temos que gerar frutos, nós temos que ganhar almas. A Bíblia diz, irmãos, que se nós não dermos fruto, a nossa fé, ela é morta. A fé sem obras é morta. Então olha o texto. Essa mulher estava grávida, com dores de parto, gritava com ânsias para dar à luz, e viu-se outro sinal no céu. Qual era esse outro sinal? Eis que era o quê? Um grande dragão vermelho. Então escuta, 2 sinais. O que João viu? Ele viu toda a estrutura pronta para gerar Jesus para quem? Para o mundo, para salvar quem? As pessoas. Está entendendo, irmão? Está entendendo, irmão? Ele viu esse sinal. Uma igreja, um povo, onde Cristo está sendo gerado para alcançar o perdido. Mas ao mesmo tempo ele viu um outro sinal, que foi o dragão, que não quer que isso o quê? Aconteça. Aí quando eu digo para você que o Apocalipse, tem gente que não gosta de estudar, porque acha que quando isso aqui acontecer, a gente não vai estar mais aqui, e não vai mesmo, graças a Deus. Mas aí eu preciso que você entenda o seguinte: tem muita gente que Jesus, irmãos, não está conseguindo ser gerado na vida dele. O dragão está se levantando e toda hora está destruindo, toda hora está acabando com a fé da pessoa. Vamos ler o texto. Viu-se outro sinal, e eis que era um quê? Um grande dragão. A expressão aqui, grande, essa colocação de grande, fala da sua força, do seu poder, entre aspas. Não era uma força qualquer, não era um opositor qualquer, não era alguém que, eu vou tentar fazer uma resistênciazinha aqui, para o propósito de Deus não se cumprir. Não era, era um grande dragão. Isso fala da autoridade do inimigo, da força do inimigo, e como ele age, porque tem gente que subestima o inimigo, irmão. Quando a Bíblia diz lá, não deis lugar ao diabo, as pessoas não levam isso a sério. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, as pessoas não levam isso a sério. Quando a Bíblia diz que nós não podemos deixar de vigiar e orar, as pessoas não levam isso a sério. A gente subestima o inimigo. A gente acha que a gente é tão forte que é capaz de vencer todas as tentações da nossa vida. Irmãos, João, ele teve uma visão de uma igreja ao longo dos tempos, pronta para gerar Jesus, com dores de parto, um parto difícil, porque não foi fácil. E quando eu falo parto, eu não estou me referindo ao parto de Maria, eu estou me referindo ao nascimento de Jesus no coração das pessoas. É fácil ganhar uma alma, irmão? Não, tanto não é que quando uma alma se arrepende, o que tem no céu? A gente acha que é fácil ganhar alma, né? É fácil a gente trazer as pessoas na igreja, é fácil pessoas frequentarem a igreja. Agora, converterem-se ao Senhor de verdade, isso não é fácil não. E há uma diferença muito grande entre pertencer à igreja e pertencer ao Senhor. Há uma diferença muito grande, irmão, em ser gerada em mim uma comunhão gostosa na igreja, um ambiente gostoso na igreja, onde eu gosto de estar, e ser gerado Cristo na minha vida. Porque quando Cristo é gerado na minha vida, nada vai me separar do amor de Deus. Há uma diferença muito grande. Tem gente que o ambiente da igreja se torna gostoso, prazeroso. É gostoso louvar, é gostoso cantar, é gostoso abraçar os irmãos. Se bem que na pandemia não pode muito, mas aquele ambiente gostoso de brincar, de conversar, de ter amigos. Irmãos, isso é muito bom, mas isso não significa que Cristo foi gerado em nós. O gerar em nossa vida é muito doído, irmãos, porque gera uma dor muito violenta, gera uma dor muito forte. Você tem que abrir mão do pecado, abrir mão do seu eu, abrir mão da sua carne, abrir mão da sua vontade, crucificar as suas vaidades. Isso é muito doído. Isso não é fácil. Isso não é, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos vão ser os escolhidos. Porque a gente precisa separar. Como pregou o pastor Everton aqui, né?
se eu sou a igreja ou se eu estou na igreja. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande. Às vezes nós confundimos, irmãos, o ambiente com a verdadeira transformação e o novo nascimento. O novo nascimento, irmãos, nem implica se o ambiente está bom ou não, porque não é o ambiente que te influencia, é você que influencia o ambiente. É você que torna o ambiente gostoso. É você que torna o ambiente melhor. É Cristo em você que gera o milagre. Quando Maria engravidou e ela foi visitar a prima Isabel, lembram da história? Quando ela chegou lá, só de chegar, o que aconteceu com João Batista lá no ventre? Começou a virar cambalhota, só faltou dar glória. A presença de Jesus no ventre de Maria já gerou algo no coração lá, no útero de Isabel, perdão, melhor dizendo. Quando Cristo é gerado em você, meu irmão, mas vamos continuar aqui. Então entenda você, quando ele viu essa mulher, essa igreja de glória gerando Cristo, irmão, você tem noção como é que o inferno fica? A gente ganhando alma, abrindo lar de paz, abrindo células, chamando pessoas, convertendo, pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo impactadas. Irmãos, é isso que Deus espera da sua igreja. Uma igreja que gere Cristo. Com dores, é verdade. Com lutas, é verdade. Mas Cristo sendo gerado na vida das pessoas. Agora, o inimigo vai se levantar. O inimigo sempre vai se levantar. Quando ele viu a mulher vestida de sol, com autoridade, pronta para dar à luz, quem aparece na cena? O grande dragão. O grande dragão sempre vai tentar roubar a sua bênção. O grande dragão sempre vai tentar roubar a promessa do Senhor na sua vida. E não subestime-o. Não subestime o inimigo, irmão. Olha, escuta o que eu estou dizendo para você. Não deis lugar ao diabo. Guarda isso no seu coração. Guarda isso com toda a sua fé. Vamos ler o texto. Eis que um grande dragão vermelho, cor de sangue, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Enquanto Cristo vem para dar vida, enquanto a igreja gera Cristo, a salvação do mundo, o dragão é aquele que vem para destruir tudo, para acabar com tudo. Vamos ler o texto. E ele tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Pastor, aborda isso aí um pouco melhor com a gente hoje. Não preciso, porque semana que vem, na outra talvez, eu vou falar sobre a besta do mar e a besta da terra. Então nós vamos falar sobre o que essas cabeças e diademas representam. Nós vamos entrar detalhadamente nisso, porque nós vamos ter que abordar o princípio das nações. E aí nós vamos abordar coisas que são atuais. Então eu vou me permitir passar por isso, porque eu vou ter que falar disso daqui 2 semanas, ok? Mas já vou te adiantar, isso fala de autoridade. Isso fala de governo. Nações, eu já estou falando, nações, diademas aqui fala de nações. Você já ouviu falar no G7? Você sabe o que é o G7? São os 7 países mais ricos do mundo, que normalmente tomam as decisões. Mas quando eu for falar da besta política e da besta religiosa, quando eu for falar da besta do mar e a besta da terra, aí a gente vai entrar nisso aí um pouquinho mais fácil para os irmãos entenderem. Então, fica aqui só para você entender que esse dragão é o diabo. Esse dragão é Satanás. E você sabe que a força de um dia eu estava lá em casa, e aí, meu irmão, me apareceu um lagarto lá em casa, desse tamanho, Ederson? Ou maior um pouquinho? Hein? Sem o rabo era isso, né? Não, menos um pouco. Você está igual pescador, rapaz? Irmão, sem brincadeira, com o rabo ele era isso aqui, não era, Ederson? Com o rabo. Irmão, mais um bitelo de um lagarto. E a pastora, pelo amor de Deus, nem na cozinha ia mais. Aquele medo do bicho. E eu também, né?
E aí como é que nós vamos fazer e tal? Aí teve uma hora que ele parou, o muro lá da minha casa lá, ele é meio rampado assim. Aí quando ele parou no meio da rampa, eu falei, eu vou tocar esse bicho. Se ele entrou, ele sai. Aí, irmão, eu comecei a subir a rampa com a vassoura na mão. Ele é meio rampadinho assim. Aí eu dei uns 4, 5 passos na rampa e... Irmão, ele levantou, me encarou, ele ameaçou partir. Irmão, eu tropecei, caí rolando a rampa. Eu caí rolando a rampa. E a minha primeira preocupação quando eu caí, qual foi? Levantei para ver se tinha algum vizinho de longe olhando. Falei, nossa Deus, que mico. Aí liguei pro Ederson. Eu falei, ô Ederson, eu vim te buscar, não sei o que foi. Eu falei, ó, tem uma rede aqui, vamos pegar o lagarto. Irmão, armamos um negócio lá de uma rede lá e tal e pá. Mas o problema dele é quando ele bate o quê? O rabo. Porque a força de qualquer réptil está na cauda. A Bíblia diz que esse dragão, olha o versículo 4, por favor. E a sua cauda, com a força da sua cauda, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Escute, irmãos, João estava vendo algo. Olha só, preste atenção. Esse cenário é lá na glória, porque Lúcifer está lá. Aí ele viu a mulher vestida de sol, ele viu a igreja vestida de sol. Mas ele viu a igreja aqui na terra? Ele viu a igreja antes da igreja ser fundada. Deixa eu dizer uma coisa para você, que isso aqui, meu irmão, é precioso demais. Antes de você nascer, o Senhor já te separou para fazer parte da igreja dele, aleluia. Ele já te separou para você pertencer à igreja dele. Muito antes, irmão, muito antes da igreja gerar Jesus, antes de Jesus nascer, essa guerra já começou lá no céu. O que você vê na cruz, o que você vê já na manjedoura, primeiro aconteceu lá, no mundo espiritual. Irmãos, existem coisas que Deus já determinou sobre a sua vida que você nunca viu, mas já estão determinadas e vão se cumprir, porque Deus é fiel. Nós acabamos de cantar um hino aqui agora, Deus de aliança, Deus de promessa. Deus é fiel. Agora o que ele vê? Ele viu o dragão, e a Bíblia diz que era um grande dragão. E de repente ele vê esse dragão pegar sua cauda e fazer assim, ó. E a Bíblia diz que com essa cauda ele conseguiu levar 1/3 das estrelas do céu com ele. Claro que isso é tipológico. Isso fala da força do dragão, que conseguiu persuadir 1/3 dos anjos que moravam no céu, adoravam o Senhor, assistiam Deus no trono, estavam diante do Pai das luzes, mas caíram na conversa deste grande dragão. Agora eu te pergunto, se Satanás conseguiu arrastar 1/3 dos anjos que estavam no céu diante de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós para a gente suportar os seus ataques. Que Deus nos dê discernimento para a gente não cair nesse engano dele. Imagine você, irmãos, Lúcifer condenado, chegando para os anjos e persuadindo e convencendo eles a ir com ele. Ai, pastor, fulano desviou. Irmão, escute, se eu não estou enganado, Pedro, se eu não estou enganado, não sei se 2 Pedro, me desculpe, eu não preparei esse versículo para vocês, mas a Bíblia diz que Deus não poupou os anjos. Acho que foi Paulo que disse isso, ou Paulo ou Pedro. Deus não poupou os anjos,
Quando os anjos se rebelaram contra Deus, quando os anjos fizeram uma opção de seguir e servir ao dragão, a Bíblia diz que Deus os precipitou. A escolha será sempre nossa, irmão. Isso aqui é um retrato da história da igreja. Aí eu volto a repetir. Às vezes as pessoas falam assim: ah, não tem nada no Apocalipse lá para mim. Não tem. Essa guerra aqui acontece conosco todos os dias. O diabo quer te tirar da presença de Deus, meu irmão. O diabo quer te arrancar. Ele vai usar a cauda dele, ele vai usar a força dele, ele vai te persuadir, ele vai, irmãos, ele vai te tentar em todas as áreas, com prazer e com dissabores. Ele vai tentar você com alegria e com tristeza. Às vezes a alegria, às vezes o sucesso tira a pessoa da igreja, mas às vezes um problema também tira. O inimigo é sujo. Ele quer nos arrancar, ele quer nos afastar, ele quer nos tirar da presença de Deus. Ele quer fazer com que a gente caia com ele. Isso aconteceu com os anjos, seres que estavam diante do Senhor. É por isso que eu não me espanto, eu não me escandalizo quando eu fico sabendo que alguém desviou. Poxa, se os anjos desviaram, se os anjos fizeram uma escolha, e Deus, irmãos, deixou. Nós somos livres e sempre seremos livres. A Bíblia diz que com a cauda dele, ele arrastou 1/3 de anjos e jogou esses anjos no inferno. Abra sua Bíblia, Isaías, por favor. Deixa marcado aí. Eu sei que você já sabe o texto aqui, né, que a gente sempre fala dele, mas Isaías 14. Isaías capítulo 14. Olha quem esses anjos seguiram. Olha quem eles foram seguir, irmãos. Olha isso. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, da banda do norte, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O discurso dele era esse, escute. O discurso de Satanás é: vem comigo, nós vamos arrebentar. Vem comigo, eu vou subir acima das estrelas do céu, eu vou edificar o meu trono, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu vou te dar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer diferente do que ele. Irmãos, eles seguiram um soberbo. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, quem nós seguimos. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, quem nós estamos colocando como líderes na nossa vida. Eu não estou falando só de Deus e o diabo, eu falo de uma liderança. Eu falo, irmãos, daqueles que nós estamos ali, seguindo, nos espelhando. Quem são as pessoas que nós nos espelhamos? O diabo chegava para os anjos, né, porque até então não era demônio. Ele chegava para os anjos e falava: ó, quer vir comigo? Eu vou subir acima das estrelas, eu vou edificar o meu trono, ó, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou te dar isso, conta comigo. Você está perdendo tempo aqui, olha, comigo vai ser muito melhor. E as pessoas o quê? Os anjos fizeram o quê? Acreditaram. Cuidado com o que você acredita, irmão. Cuidado com o tipo de conversa que chega até os seus ouvidos. Na verdade, qualquer conversa que te coloca contra a liderança, irmãos, é maldição. Qualquer conversa que te coloca contra a liderança constituída sobre a tua vida é maldição. Qualquer conversa na minha vida que me coloca contra a minha liderança é maldição. Porque às vezes parece que está falando assim, porque parece que a gente está se protegendo, né? Mas qualquer conversa que me coloca contra a minha liderança é maldição, é tudo que o diabo quer. Aonde há, meu irmão, conflito de liderança, as pessoas se perdem. Não pode haver conflito de liderança.
Lembra do que nós ensinamos há um tempo atrás aqui, que a gente fala isso repetidamente? Visão mais visão é igual divisão. Deus tinha uma visão, o diabo veio com outra. Isso gerou o quê? Divisão. E aí quem que nós vamos seguir? Um projeto original de Deus? Ou vamos seguir alguém que agora resolveu se elevar? Deus promoveu Lúcifer a Deus? Hein, irmão? Deus chegou para ele e falou: Lúcifer, cara, poxa, tá difícil eu governar o mundo sozinho. Olha que besteira que eu estou falando. Deus não chegou para ele e falou: Lúcifer, está difícil eu governar o mundo, eu estou precisando de mais um Deus para me ajudar, e eu vou te elevar a Deus. Foi? Ele disse: eu vou ser Deus. O problema, irmãos, é que a gente às vezes quer ser o que a gente não foi chamado para ser. A gente quer fazer aquilo que a gente tem vontade, não aquilo que Deus nos deu para fazer. Isso é perigoso. A vaidade, a inveja, a soberba, tudo isso entrou no coração dele. A Bíblia diz: perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Você era perfeito até o dia que Deus te criou, mas de repente a iniquidade entrou no seu coração. Versículo 13 de novo: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, ou seja, eu vou ser maior do que Ele. Exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, ou seja, eu também serei Deus. Contudo serás levado aonde? Ao inferno. Quando ele recebe a sentença dele de inferno, quem que ele leva junto? 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos. A sua luz foi tirada, ele deixou de ser Lúcifer, se tornou Satanás, que significa inimigo. Arrastou 1/3 dos anjos, que também deixaram de ser anjos e se tornaram o quê? Demônios. E a partir desse momento, volta lá em Apocalipse. Ai, Jesus, já estou esticando demais. Está muito confuso, irmão? Não? É porque eu fico preocupado, porque esse é um assunto bem complexo, e eu não quero que ele fique cansativo. Que se eu for até o fim com ele, vai ficar cansativo. Então eu vou acabar mais cedo, para ficar aquele negocinho para quarta-feira que vem. Amém? Então vamos lá. Versículo 4. Desculpa eu perguntar de novo, tá, irmãos? Não é que eu quero que você fale, porque eu estou buscando esse tipo de coisa, não. Tá dando para ouvir legal com o microfone assim? É bom não ter que segurar, sabe, irmão? Tá legal? No vídeo aí tá legal, gente? Deve estar, né? Show, então tá bom. Versículo 4 de novo. E a sua cauda levou após si, ou seja, ele arrastou a 1/3 das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra. E a partir daí o que aconteceu? O dragão parou diante de quem? Da mulher. Diante de quem é a mulher? A igreja, que havia de dar a luz, para que dando ela a luz lhe tragasse o filho. Então qual é o plano do diabo? Escute, qual é o plano de Satanás? Eu fui expulso do céu, fui condenado ao inferno, o meu destino já está selado, os anjos caíram comigo, viraram demônios, e agora a minha briga vai ser com quem? Com a igreja. Ele vai brigar com Deus? Quando ele caiu, ele juntou os demônios e disse: agora eu vou lá e pego esse Deus, agora eu vou lá e vou tirar satisfação, e eu vou arrebentar com ele. Foi isso? Ele ia perder tempo, irmão. Quem vai enfrentar Deus? Aí sabe o que ele fez? Ele viu o plano de Deus, porque eu disse para você que antes da igreja ser gerada aqui, ela foi gerada lá. Então qual é o propósito dele? Eu vou parar de frente da mulher, e eu vou matar esse menino. Isso aconteceu de forma física? Aconteceu. Quando Jesus nasceu, o que Herodes mandou fazer? Mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Isso aconteceu com Moisés, que era um tipo de Cristo? Aconteceu. O que o faraó mandou fazer?
matar também todos os meninos. E o que isso significa para nós hoje? Que o inimigo não quer que esse Cristo seja gerado na sua vida. Ele vai tentar parar diante de você, e ele quer a todo custo matar a sua fé. Ele quer a todo custo destruir aquilo que Deus construiu na sua vida. Sabe, irmãos, todo esse propósito que nasceu lá no coração de Deus e que te alcançou. Você tem noção disso, irmão? Sabe, eu fui levar o pastor Pedro no aeroporto. E eu já falei para vocês que de vez em quando a gente dá uma de filósofo, a gente vai ficando meio doido, né? Já falei para vocês isso. Eu acho que todo mundo faz isso aqui. Mas de vez em quando você começa a pensar uns negócios assim, meio sem cabeça. Ô pastor, está amarrado. Eu não, mas eu penso. Aí você está lá no Rio de Janeiro daquele, irmão, engarrafamento, carro, e aquele congestionamento. Ele precisou ir lá no centro da cidade comprar uns negócios lá que tinha que levar para os meninos, e aquela correria, aquela muvuca, gente buzinando. Aí do nada eu fico pensando assim: gente, Deus me escolheu. Irmão, você tem noção do quanto Deus te ama? Você tem noção do quanto você precisa ser grato a Deus? Quantas pessoas, irmãos, e eu fico olhando para aquelas pessoas, irmãos, correndo para lá, correndo para cá, envolvidas nisso, envolvendo naquilo. Pessoas, irmãos, sem Deus, e você vê que estão sem Deus pelas atitudes, pela conversa, pelas práticas que você vê ali. Não quero falar disso aqui. Aí você vê, e eu falo: gente, Deus me escolheu. Meu Deus do céu. Aí você fica naquela crise: quem sou eu? Por que eu? Por que eu? Por quê? O que Deus viu em nós, irmão? Irmão, você já se perguntou isso? O que Deus viu em nós? Nós somos falhos, amém? Sim ou não? Somos pecadores, sim ou não? Pecamos no agir, no pensar, no falar, mas Ele nos amou, nos escolheu, nos trouxe para a sua presença. Oh, aleluia! Agora isso enfurece quem? O inferno. Irmão, o diabo não suporta. Irmão, você quer coisa mais prazerosa para o diabo do que um crente não vir na igreja? Você quer coisa mais preciosa, irmão, do que o diabo segurar um crente em casa, assistindo televisão, Netflix e não sei o que, e não vir para o culto? Você quer coisa... Irmãos, você imagina a alegria de Satanás. Imagine a alegria do diabo, irmão. Ele não vai à igreja hoje. Eu não estou falando para você que não veio, não, por favor. Ele não vai à igreja hoje. Hoje eu vou distraí-lo, eu vou ocupá-lo com outras coisas. Eu vou pôr aborrecimento, eu vou pôr tristeza, eu vou colocar angústia, eu vou colocar raiva, eu vou criar um clima, mas ele não vai. E sabe o que a gente faz? Não vem. É tudo que ele quer, irmão. Agora você imagina a fúria do inimigo, você se assentando e dizendo: Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua palavra. Porque ele sabe que essa palavra liberta, essa palavra transforma, essa palavra renova, essa palavra te alimenta. Irmãos, o diabo se colocou na frente da mulher. Eu mato esse menino, eu vou acabar com esse menino, eu não vou deixar ele crescer. Irmão, você já viu que tem gente que não cresce na fé? Passa anos, continua bebê. 40 anos de igreja, irmão. Se o pastor terminar o culto tarde, fica nervoso. Se o pastor acabar cedo, estava sem unção. Hoje estava vazio. Difícil, né, irmão? Isso significa o quê, pastor? Que eu não sei que hora que eu vou acabar hoje. Isso não significa nada. Vamos ler. Está no 4 aí? Vou ler o 4 de novo. Para que eu li aquilo tudo, né? Ilusão minha, achando que ia chegar lá. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu.
lançou-a sobre a terra, e o dragão, junto com quem? Com os demônios, pararam diante de quem? Da mulher que havia de dar à luz. Porque, dando ela à luz, o objetivo dele era o quê? Tragar o filho, matar Jesus. O diabo não quer que Jesus vença, ele não quer que Jesus reine, ele não quer que Jesus... Irmãos, olha, o prazer do diabo é esse: não prega para ninguém, não fala de Jesus para ninguém. Esse é o prazer do inimigo, irmão. Quanto menos Jesus, para o diabo está perfeito. Versículo 5, repita comigo: e deu à luz um filho. O propósito se cumpriu, porque Jesus vai nascer, é plano de Deus. Amém? O diabo queria que você estivesse na presença de Deus, mas o propósito de Deus cumpriu. Você está aqui na presença do Senhor. Aleluia. O diabo fez tudo para você desviar, cair, ficar lá fora, nem vir para a igreja, mas não adiantou. Ele te amou de tal maneira que ele deu o filho dele por você. E por mais que o diabo tenha tentado parar na tua frente para te impedir, colocando um monte de coisa, chegou a sua hora, né, Fernando? Fernando batizou aí, ó. Por mais que o inimigo tentou, está aí, está na presença do Senhor, louvando a Deus. E é isso que importa. Então diz aqui: e deu à luz a um filho. Cristo nasceu, um varão que há de reger as nações. Quem é? Jesus, com vara de ferro. O seu filho foi arrebatado para o céu, para o seu trono. Fala do arrebatamento, fala depois que Jesus cumpriu o propósito dele na cruz. Aqui, meu irmão, você vai ver que não há me fugiu a palavra, misericórdia. Cronologia, obrigado. Aqui não há uma cronologia de fatos, mas ele diz: o filho nasceu e foi arrebatado. Ou seja, Jesus veio, cumpriu o propósito dele e subiu ao céu. O propósito de Deus se cumpriu. A mulher, que é quem? A igreja, fugiu para onde? Para o deserto. Irmãos, no mundo tereis. Jesus foi gerado em nós, sim ou não? Nós somos de Deus, sim ou não? Mas é cada deserto. Sim ou não? É cada deserto. Pastor, foi bom o senhor falar nisso, porque é cada deserto. Mas deixa eu te dar uma notícia boa: a mulher fugiu para o deserto. Agora escute: onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada por 1260 dias, um tempo. Não importa o tempo que vai durar o teu deserto, o Senhor já deu ordem para que você não se perca nesse deserto. Ele já deu ordem para que a sua vida se manifeste, para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa te proteger. Irmãos, deserto não é problema na vida do crente. O povo de Deus foi tirado do Egito, foi para onde? Deserto. Quem cuidou deles? Faltou pão? Faltou água? Faltou roupa? Como diz a canção que eu brinquei contigo aqui outro dia: porventura lhes faltou alguma coisa? Nada, disseram eles. Não faltou nada. Elias venceu os profetas de Baal, foi ameaçado. Para onde ele correu? O que Deus fez lá? Mandou pão, mandou água e cuidou dele. Ainda que você passe pelo deserto, o Senhor vai cuidar de você. A mão do Senhor está sobre a tua vida. A mão do Senhor é fiel para te proteger. O que você não pode é blasfemar no deserto. O que você não pode é murmurar no deserto. Aprenda uma coisa, irmãos: deserto não é o destino do crente. Deserto muitas vezes é uma escola aonde nós vamos ser fortalecidos. Tem gente que só aprende no deserto. Tem gente que só cresce no deserto. Eu louvo a Deus por todas as lutas que eu passei na minha vida, porque elas me fizeram mais fortes. Irmãos, toda vez que você vê alguém com cicatrizes, saiba que aquela pessoa foi muito ferida, mas ela venceu todas e ela continua de pé. O problema não é cicatriz, irmão. O problema é que nós vamos vencer. Deus já determinou isso. Lá no céu uma guerra. Miguel contra Satanás. Por que o diabo não foi lutar com Deus? Ele vai tentar pegar a gente, irmão. Ele vai tentar pegar os outros anjos. Na verdade, ele vai pegar sempre os mais fracos. Vai pegar sempre os mais fracos. Não que Miguel seja fraco, por favor. Eu estou falando em relação a Deus. Amém? Vamos ler. Meu Deus, eu tenho que encerrar.
Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Então que guerra foi essa? Miguel e os anjos do Senhor, o dragão e os anjos que foram com ele, que eram quem? Os demônios. Uma guerra. E o objetivo dessa guerra era para destruir quem? Escute, você já se perguntou por que Satanás ele foi lutar contra Miguel? Qual o propósito disso? Por que ele foi lutar? Porque a luta não foi só contra Miguel. Miguel era um príncipe de anjos. Miguel, segundo a gente entende, ele era o guardião de Israel. Mas por que Lúcifer, por que Satanás, ele foi lutar contra Miguel e os anjos? A briga dele não era com a igreja? Ele não parou de frente para a mulher, para tentar matar o filho? E a mulher não é a igreja, irmão? O filho não é Jesus que é gerado em nós? Por que a igreja foge para o deserto, é alimentada pelo Senhor, cuidada pelo Senhor, e ele vai fazer uma guerra contra Miguel e os anjos? Você já se perguntou isso? Por que ele abandonou uma guerra direto com a igreja, direto com o filho, e foi agora lutar contra... Porque o filho já tinha subido, na verdade. Por que ele abandonou a guerra contra a mulher e o filho, contra a igreja e Cristo gerado em nós? Por que ele abandonou essa guerra? Abandonou não. Por que ele deixou essa guerra por um instante e foi enfrentar os anjos do Senhor? Sabe por quê? Porque para cada demônio que se levanta contra a tua vida, a Bíblia diz que há anjos do Senhor ao teu redor para te guardar. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o... Meu irmão, você nunca está sozinho. Você tem noção disso, irmão? Eu nunca vi anjo. Eu nunca vi. Eu não vou ser leviano de subir nesse altar e falar para você que eu já vi. Alguém aqui já viu anjo? Mas anjo mesmo. Irmão, eu imagino o tamanho que deve ser um anjo. Eu imagino, irmãos, como devem ser esses anjos. Você imagina, irmão, que a cada passo seu, o diabo está rugindo como um leão, querendo te pegar. Mas os anjos do Senhor estão ali, te protegendo e te guardando. Nunca diga que você está sozinho. Nunca diga que você está desamparado. Nunca diga que Deus esqueceu de você. Isso não é verdade. Você nunca está sozinho. Não sou eu que estou inventando uma doutrina, não. Os anjos do Senhor, o anjo do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que o temem. Tem temor aí? Então os anjos do Senhor estão te guardando. Aí o diabo vai fazer guerra com quem? Com esses anjos. Porque ele acha que destruindo isso pode atingir a gente. Mas sabe o que aconteceu? Leia. Mas não prevalecerão. A vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, irmão. Ele pode fazer a guerra que ele quiser. Maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nossa vida. Nós temos que levar isso mais a sério. E isso tudo é para quê? Para Cristo ser levado ao mundo. Meu irmão, para quem você está levando Jesus hoje? Você está gerando Jesus aonde? Em que casa? Em que célula? Em que lar de paz? Ah, pastor, não sei lá o que é lar de paz. Você vai saber já já. Aonde você está gerando Cristo hoje, irmão? Você é essa mulher que foi chamada. E quando eu falo mulher aqui, eu me refiro aos homens também. Você é essa mulher que foi chamada para gerar Cristo, para levar Jesus até as pessoas. Mas o inimigo vai parar na tua frente e vai tentar dizer: parou, 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 parou. Olha para o problema, olha para a dificuldade, olha para a decepção, olha para a ingratidão, olha para isso, olha para aquilo, olha para o seu tempo, olha para a sua dificuldade. O inimigo vai tentar te parar. Poxa, que pena, eu não vou conseguir chegar. Eu não vou conseguir chegar onde eu queria. Aí não tem problema não. Mas não prevaleceram
nem mais o seu lugar se achou no céu. Aí eles foram precipitados na terra de vez. Fique de pé no seu lugar. Eu vou marcar aqui. Queridos, eu quero que você entenda que João estava tendo agora uma visão de todo o mundo espiritual. João estava tendo essa visão, a visão da igreja. Ah, pastor, mas eu acho que pode aplicar a nação de Israel que estava para gerar Jesus. Irmão, que seja Israel, porque nós também somos Israel espiritual. O que mudou? Nada. Essa visão, irmãos, da igreja, que ela vai gerando Jesus, mas que o grande dragão se coloca na frente para tentar destruir o menino, para tentar matar. Olha para a Bíblia, irmão. Olha como é que tentaram acabar com Jesus cedo. Olha como é que o diabo trabalhou, irmãos, para que Jesus não cumprisse o seu objetivo. Nós como igreja, irmãos, nós não podemos falhar. Irmãos, nós não podemos falhar. Nós temos que gerar Cristo ao mundo. Nós temos que levar Cristo às nações. Que é isso, pastor? O senhor está falando em nações? Saiu da minha boca. Eu ia falar que nós temos que levar Cristo às pessoas. Quiçá nações, sim ou não? Sim ou não? Você sabe o que Deus tem para você? Você sabe, jovem, se Deus está te chamando amanhã para ser alguém que vai para fora pregar? Eu sei que tem gente aqui que já falou disso comigo. Eu sei que tem gente aqui que já tem essa vontade e esse desejo no coração. Você sabe o que Deus te chamou? Você sabe para que Deus está te levantando? De repente os teus planos são um, os planos de Deus são outro. O que nós não podemos, irmãos, é parar. O que nós não podemos é deixar o inimigo vir com a sua cauda e pá, e começa a arrastar a gente para tudo enquanto é lado. Não permita que isso aconteça, irmãos. Não deixe o inimigo roubar na tua vida os propósitos de Deus. Não deixe o diabo matar a sua fé, destruir o teu chamado, destruir o teu propósito. Não aceite isso. E a gente começa, irmãos, de uma forma sutil. Como é que um rapaz conquista uma moça? Como é que uma moça conquista um rapaz? Ele chega no primeiro dia e fala: e aí, quer casar comigo? É assim? Não. Como diz um testemunho, eu já contei aqui, né? Mas como diz um testemunho que o pastor Lucinho conta, uma moça namorou um rapaz, e o rapaz era do mundo, veio para a igreja, frequentou a igreja, e amor, I love you, nós vamos viver juntos os sonhos de Deus, os propósitos de Deus. E ela foi acreditando, se deixou levar por aquilo, namoraram, marcaram o casamento. Alguns já ouviram isso, não já? Então tá bom. No dia do casamento, um casamento marcado, a igreja cheia, ela toda de noiva, linda, entrando com o papai, os convidados, o pastor. Quando o rapaz desceu para pegar ela assim, né? Porque tem aquela tradição, né? O cara vai um pouco lá na frente, cumprimenta o sogrão, dá um beijo na noiva e sobe para o altar, né? Ele cumprimentou o sogro, chegou no ouvido dela e disse: desfruta desse momento, porque é a última vez que você pisa numa igreja. Você acha que ele falou isso para ela lá atrás? Não. Ele se apresentou como o homem da vida dela. Ele se apresentou como se aquilo fosse o propósito de Deus para ela. Só que Deus foi tão bom, apesar, e quando eu digo apesar dela não ter discernido antes, que quando ele chegou para ela e disse: olha, desfruta desse momento, porque é a última vez que você entra numa igreja. Naquele momento ela virou as costas e foi embora e disse: entre você e a minha fé, eu fico com a minha fé, e eu não vou deixar de servir ao meu Deus por causa de você. No altar ela cancelou tudo. No altar ela abriu mão
Porque ninguém na sua vida, ou nada na sua vida, pode ser mais importante do que a sua fé no Senhor. Isso é importante, irmãos. Nós somos chamados para gerar Jesus. O diabo quer matar a nossa fé. De vez em quando, irmão, desculpe o termo, mas só para vocês entenderem, a cada rabada que a gente leva, e como dói. Você bambeia, de vez em quando cai meio tonto, mas o anjo vem e fala: meu filho, fica de pé, porque ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Não dê lugar ao diabo. Não deixe o diabo te enganar. Ele enganou os anjos. Ele tem enganado muitos. Se possível for, até os eleitos, os escolhidos. Não deixe o diabo te enganar, não. Esteja com seus olhos abertos. Irmão, 2 vezes eu fiz assim para ajeitar a gravata. Agora que eu dei conta que eu estou sem gravata. Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, apesar disso ser um estudo, apesar, meu Pai, disso ser um culto de doutrina, de ensino, mas quantas aplicações nós podemos tirar para a nossa vida? Senhor, o projeto do inimigo é o mesmo, sempre foi o mesmo: se levantar contra o Senhor, se levantar contra a tua obra, se levantar contra Cristo, se levantar contra o plano de salvação. O propósito dele é sempre esse: arrastar com ele o maior número possível de pessoas. Ele é persuasivo. Semana que vem eu vou entrar num ponto que eu gostaria de ter entrado hoje, Senhor, mas eu acho que vai ser até bom, porque eu vou poder explanar isso de uma forma melhor. Meu Deus, não deixe que a gente seja enganado, Pai. Eu fico imaginando, Deus, como os anjos puderam ser iludidos. Olha a força que o dragão tem. Meu Deus, como que o diabo tem essa força de iludir as pessoas, de enganar as pessoas, de tirar as pessoas da tua presença. Meu Deus, como alguém pode trocar a tua presença pelo mundo? Como alguém pode trocar um chamado, um ministério? Como alguém pode abrir mão, Pai, de algo que o Senhor deu? Sair, se aliar com o inimigo, fazer escolhas mundanas, se entregar aos prazeres desta vida, cair na ilusão do inimigo de que nada vai acontecer. Senhor, eu não sei qual foi o argumento que Lúcifer usou, mas ele conseguiu convencer os anjos que o céu não era um bom lugar. Eu não sei qual foi o argumento que ele usou, mas ele convenceu os anjos que Deus não era tão bom assim. A Bíblia não narra qual foi a estratégia que ele usou, e talvez até de uma maneira proposital, porque isso deixa aberto para tantas opções. Eu sei, Pai, que por um instante esses anjos acreditaram naquilo que ele falou. Senhor, eu não sei quais são os argumentos que o inimigo tem usado, mas eu sei que tem muita gente deixando de te seguir. Tem muita gente olhando, ó Pai, para a igreja como se fosse uma coisa difícil, complicada, pesarosa. Tem gente abandonando a fé. Tem gente que diz que é crente, mas só quer ficar em casa. Tem gente que diz que ama o Senhor, mas não está ligado no corpo. Não está, meu Pai, produzindo. Sequer vem a uma ceia. Eu não sei, Deus, quais são os argumentos do inimigo, mas tem gente trocando a tua presença pelos pecados. Tem gente trocando a tua presença pelos prazeres, sejam eles sexuais, sejam eles vícios, sei lá, Pai. Como pode alguém trocar, Pai, a tua presença por coisas desta vida? Como pode alguém, Pai, deixar de caminhar com o Senhor para poder seguir, Pai, as coisas deste mundo? Deus,
um terço dos anjos foram embora. Um terço dos anjos viraram demônios, passaram a ser súditos de Lúcifer, passaram a estar aliados com ele, tentando matar esse filho. Senhor, hoje não é diferente. O inimigo quer matar Cristo na nossa vida. Ele quer nos levar à incredulidade, ao ateísmo, à dúvida, ao medo. Senhor, nos livre, Pai. Nos livre, Deus. Não é o deserto que vai nos fazer temer, porque o Senhor, Pai, o Senhor já tem tudo preparado para cuidar de nós no deserto. Para cada luta nossa, o Senhor já tem uma resposta, Pai. A água vai sair da rocha, o pão vai vir do céu. Senhor, o mar vai abrir, o rio vai abrir. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas a Tua palavra diz que o Senhor vai cuidar de nós. Na verdade eu não continuei, Pai, mas lá na frente o Senhor vai dizer que o Senhor nos deu asas como águia. Senhor, quando a gente não estiver mais aguentando, nós vamos voar, mas vamos voar na Tua presença. A verdade, Pai, é que o deserto não é, Pai, um lugar de solidão, um lugar onde o Senhor nos abandona. Pode ser de luta, pode ser de prova, pode ser um lugar difícil, mas o Senhor estará conosco ali. Senhor, nos ajude a vencer os nossos desertos. Senhor, nós oramos pela nossa família. Senhor, nós oramos pelos casamentos, nós oramos pelos nossos filhos. Senhor, eu apresento a Ti o irmão da nossa irmã Marisa, Pai, que teve um AVC, está numa situação delicada. Eu não sei qual é o Teu propósito na vida dele, Senhor. Eu oro pelo nosso irmão Fernando, que perdeu a mãe, Senhor, que o Senhor continue sustentando essa família, trazendo conforto e consolo, sabendo que a Tua serva está diante do Senhor. Senhor, são tantas lutas, Pai, são tantas pessoas aqui passando por adversidade, Senhor, mas eu sei que neste deserto o Senhor já preparou a nossa bênção. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de nós. Nós não estamos sozinhos. Não adianta Satanás se levantar, não adianta tentar destruir a nossa fé. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo, Pai, somos mais do que vencedores. Na verdade, o texto lá na frente vai dizer isso. Nós o vencemos pelo poder do nome de Cristo, pelo poder do sangue de Cristo, aleluia. A vitória é nossa. Esse deserto não vai nos fazer parar. Diga comigo, Senhor, eu sei que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha me escolhido. É a Tua palavra que diz: hoje eu estou aqui. Isto é apenas o cumprimento da Tua palavra na minha vida. E tudo que o Senhor determinou na minha vida vai se cumprir. Não tem deserto, não tem dragão, não tem cauda, nada vai me fazer sair da Tua presença. Se você puder, diga: eu Te amo, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, aleluia, 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 glória a Deus, amém, irmãos. Guarda isso. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada. Deus está cuidando de nós, amém. Que Deus te abençoe, e que você continue firme neste caminho. Se você ainda não se batizou, domingo tem batismo. E acho que agora eu vou fazer esse, e agora eu vou marcar outro para janeiro.
porque senão fica todo domingo, né? Amém? Então, se você não se batizou, domingo tem batismo, no culto da noite. Nos procure e nós vamos estar falando com você. Amém? Vamos orar pelas ofertas? Amém? Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o Senhor! Irmãos, você que trouxe o seu dízimo, vem aqui à frente. Você que trouxe a sua oferta, segure nas suas mãos. Nós vamos consagrá-la. Nós vamos apresentar ao Senhor a nossa oferta. Oferta de amor, de gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, às vezes a nossa oferta e o nosso dízimo é um grande indicador do nosso amor a Deus, o nosso amor à obra de Deus, o nosso amor ao reino de Deus. A Bíblia diz que aonde está o teu coração, o teu tesouro, ali estará o quê? O teu coração. Se o teu tesouro está na obra de Deus, irmãos, nada vai te impedir de ser um fiel ofertante dizimista na casa de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Deus, neste momento nós entramos de novo na Tua presença. E agora, Pai, para devolver ao Senhor uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado, Pai. Mas a Tua palavra ensina que os dízimos pertencem ao Senhor. E essa história de que dízimo do Velho Testamento, não, Senhor, não, isso não é verdade. O dízimo levita era do Velho Testamento, mas nós somos, Pai, nós somos de outra linhagem, que é a linhagem de Melquisedeque, do dízimo de Jesus Cristo, que é do sacerdócio, Senhor, de Melquisedeque. Senhor, aqueles que são fiéis, aqueles que com amor contribuem na Tua casa, a Tua palavra diz que o Senhor tem promessa na vida deles. Senhor, esses irmãos que agora estão em casa, ouvindo uma palavra, que podem, Pai, também ofertar na Tua casa, ofertar no Teu reino. Tem aí, Pai, a conta da igreja, tem aí o número do Pix da igreja. Como é bom poder investir na Tua obra, Pai. Senhor, esse é um investimento que nós nunca vamos perder. Tua palavra diz que ninguém vence a Deus no dá. Senhor, e eu te peço, Pai, que as Tuas promessas sejam derramadas sobre a vida dos Teus filhos que aqui estão, e daqueles, Pai, que através das redes sociais estão fazendo as suas ofertas na conta da igreja, não é na conta do pastor, é na conta da igreja, é para a obra de Deus. Que o Senhor abençoe, que haja, meu Pai, a multiplicação, que o Senhor repreenda, Pai, toda ação do mal, que o Senhor dê a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, que a bênção da prosperidade esteja sobre a vida dos Teus filhos. Para a glória do Senhor oramos, Pai, abençoando o dízimo, o dizimista, a oferta e o ofertante. E aquele que hoje não tem para ofertar, que o Senhor abençoe, Pai. Abra uma porta de trabalho, dá semente a este Teu filho e a Tua filha, para que possam semear no terreno fértil, que é a obra do Senhor, debaixo da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. E se você crê, diga amém. Pode assentar, por favor, em nome de Jesus. Eu vou ungir os irmãos. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Recebam o som em nome de Jesus. É sábado, né? Recebam o som em nome de Jesus. Aqui, irmãos, eu quero aproveitar a Jéssica e Jonas. Eu ia falar Jonathan. Por causa do irmão Jonathan, que estava ali, ó. Aliás, ele está lá fora, já ainda que estava ali. Sábado, você vê que hoje é sexta. Sábado é casamento da Jéssica, o Jonas. O convite está lá atrás. 19h30. 19h30. Irmãos, venha abençoar os irmãos, venha participar com a gente. Vai ser um tempo muito legal. E eu estou muito feliz de poder abençoar os irmãos. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês. Recebam unção em nome de Jesus. Recebam unção em nome de Jesus. Recebam unção em nome de Jesus. Recebam unção em nome de Jesus.
Muito bem, irmãos, eu já ia pegar o microfone. Eita glória! Pode dar umas rateadas de vez em quando, né? Mas é bom, pastor, fica à vontade. Você fica livre, pastor Mike. Bom demais. Irmãos, vamos... aliás, deixa eu só completar os avisos aqui. Sexta-feira nós temos uma mentoria. Vai ser primeiro com as células de adultos. A gente não conseguiu colocar junto, porque os jovens já haviam marcado uma programação. Então eu peço que todos os líderes lá que ouviram o recado, por favor, estejam na mentoria. Depois eu vou fazer com os jovens, porque a gente tem aí algumas coisas legais para poder depois passar para os irmãos. Sexta-feira tem culto de libertação, 7h30. Venha receber uma palavra, venha receber uma oração. Deus tem certeza que Deus quer falar com você e quer te abençoar. Sábado é o casamento dos nossos irmãos, 19h30. E domingo temos 2 cultos, mesma coisa, 8 da manhã. Depois nós temos uma escola bíblica. E depois à noite. Irmãos, domingo agora. Quem tem alguém na sua família que precisa de salvação? Levanta a mão. Levanta a mão. Deixa eu ver, tem gente que não tem? Domingo agora eu quero te fazer um convite especial. Eu vou dar uma palavra sobre salvação, tanto de manhã como à noite. E eu gostaria que você trouxesse esse amigo. Convide um amigo, convide um parente, traga o filho, fala, olha, nós vamos ter uma programação especial, cada um vai levar um convidado, e traga a pessoa, irmão, porque nós vamos dar uma palavra sobre salvação. E quem sabe esse é o momento e essa é a hora. Quem sabe Cristo vai ser gerado ali. Quem sabe quem sabe até hoje você falou, pastor, o diabo entrou na frente e a coisa não vai. Mas a vitória é nossa, irmão. Amém? Deus vai dar vitória, tá bom? Então, domingo agora, uma palavra de salvação muito especial, tanto no culto da manhã como no culto à noite. E nós vamos fazer um momento de intercessão, aonde eu vou levantar um trabalho de intercessão na igreja, que eu ia fazer domingo passado, mas acabou que eu não fiz. Amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Lembrando que amanhã nós temos a célula. Se você ainda não conhece uma célula, procure aí os irmãos, eles vão te orientar. Vá, participe, porque Deus tem bênção para você. Pedido de oração, né? A irmã está pedindo oração aqui para o seu esposo, para a sua família. Nós vamos estar orando aqui, não é? Em nome de Jesus. Pedir para Deus estar abençoando aqui a vida da família da irmã. Vamos fechar os nossos olhos. Estou esquecendo de alguma coisa? Escola bíblica, mentoria. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua obra é plena, perfeita e ela nos alcançou. Que o Senhor agora, Deus, abençoe a família da nossa irmã, o seu esposo, seus filhos. Senhor, que as Tuas mãos de poder agora alcance estas vidas aonde elas estiverem. Que haja milagre nesta casa, que haja salvação. Deus, que toda obra do inimigo seja quebrada e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, abençoe as nossas famílias também. Abençoe, Pai, os nossos filhos. Abençoe os nossos pais. Despede-nos agora na Tua graça e nos dê uma noite de bênção e de paz. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Os nossos irmãos da internet, aqueles que agora estão nos assistindo, aqueles que participam conosco, aqueles que vão ouvir depois, como eu disse, essa palavra, que eles e sua casa possam ser abençoados. E quem sabe domingo, eles possam estar aqui juntos, junto conosco, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós te amamos. O Senhor é bom, é fiel, e te damos graça por isso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo permaneça com todos vós hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe a sua vida.